temos um papel aí nesse contexto, porque já essa parte tecnológica sempre enrola, gente. Qual é o... aqui? Ali já está, já está. Tá, e aí é só passar assim. A apresentação, na verdade, é muito simples, eu vou mais falar mesmo. A Light é uma empresa centenária, tem 111 anos, completou esse ano. A parte está bem conservada, né? Não parece, mas tem 111 anos. E ela é uma empresa que está numa cidade como Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade importante para o Brasil, uma cidade onde muita coisa aconteceu, foi palco de muitos eventos, muitos acontecimentos marcantes da história do Brasil, foi capital, enfim. E a história da Light ela acaba se misturando com a história do Rio, né? Porque com a Light, com a energia elétrica, a eletricidade, veio a industrialização, a entrada do capital estrangeiro, né? E isso tudo a Light sempre muito presente, né? Então essas histórias vão se misturando. E claro, a gente, ao longo desses 111 anos de história, nós constituímos um acervo empresarial, um acervo histórico, que tem mais de 600 mil peças. Tá? Entre móveis, relógios, máquinas de escrever, equipamentos de medição, cartas, documentos, mapas, fotografias. Temos a coleção do Malta toda, né? Nós temos... Já foi totalmente da apresentação, mas enfim, vamos contar, né? E isso pra gente nossa, primeiro que é muito gostoso trabalhar com isso, porque você é um pouco diferente do que foi falado, né, anteriormente. Aqui o acervo da Light não vai contar só a história da Light, né, ou da eletricidade, ele vai contar a história do Rio, né? A gente tem fotos de várias transformações urbanísticas importantes que aconteceram no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter a Light durante 1928 a 1940 tinha uma revista mensal, que era a revista Light, dedicada ao público interno e alguns formadores de opinião. Cada edição dessa revista, todas as capas assinadas por cartunistas da época, e a cada edição dessa revista tinha uma propaganda feita pelo departamento de publicidade canadense, a Light era canadense naquela ocasião, né? Que tinha se instalado na Light. E então nós temos aí um acervo de mais ou menos de 350, a gente chama de reclames, mas são propagandas impressas. E essas propagandas contam muito do desenvolvimento da eletricidade na cidade do Rio de Janeiro, da energia elétrica, justamente isso que eu falei, como era uma coisa ainda nova, né? Naquele momento, naqueles anos, né? A ideia, a abordagem é mostrar o quanto importante, o quanto útil e econômico poderia ser você ter o benefício da energia elétrica. Então, assim, mensagens como, por exemplo, uma lâmpada vai proteger a sua casa do ladrão, sua esposa está protegida em casa, então quando a sua casa está iluminada. Isso é verdade, isso tem lá nas propagandas. Aí aparece lá a senhora lendo um livro relaxadamente com a luz. Então tinha uma abordagem, o tostão não vale nada, coitadinho, mas dá para usar a enceradeira 2 horas por dia. Então isso era importante naquele momento para você levar para as pessoas o entendimento. Olha como você pode obter o benefício desse novo insumo, que era uma novidade. Tá? Eu até não posso provar isso, mas eu tenho uma percepção pessoal de que esse momento lá no início do século passado, tá, com eletricidade, automóvel, eu acho que era muito mais impactante do que hoje o que a gente tem com o celular, com a revolução digital. Que todo mundo acha, uau, a gente se enrola aqui, tá? Todo mundo tem o celular, o WhatsApp, todo mundo acha o máximo e tal, mas
Com certeza mas eu não sei não. Você imagina você sair lá do século XIX, onde você não tinha, né, você 10 horas tinha que parar suas atividades, você não tinha, e de repente você passa a ter a energia elétrica, a casa iluminada, a segurança, as indústrias, equipamentos eletrônicos que trouxeram facilidade, modernidade para a vida das pessoas. Quanta coisa veio com isso, né? A televisão, enfim. E aí, voltando a falar um pouquinho de Light, a Light não era só energia elétrica, a Light tinha diversas outras concessões, foi uma empresa muito grande, hoje não tem mais o porte que ela tinha naquela ocasião, no século passado, até meados do século passado, talvez tenha sido uma das maiores empresas do Hemisfério Sul. Ela tinha diversas concessões, era a energia elétrica, a iluminação pública, que hoje é da prefeitura, tinha a geração, né, o complexo de geração, que ainda temos, o gás e o telefone e os bondes. Então a Light não só administrava, ela fazia o bonde, administrava o bonde, dava manutenção ao bonde. Telefone, nós tínhamos as centrais telefônicas, nós temos lá uma central, aquela caixa, né, que você tem os plugs, né, que a telefonista ficava ali passando as ligações. Nós temos fotos das telefonistas, tudo isso é acervo da Light, porque a Light tinha todo esse serviço. Vocês podem imaginar quantas peças a gente, transporte público, iluminação, os serviços urbanos praticamente todos estavam com a Light, né? E aí, esse acervo, ele é uma coisa que foi se constituindo com naturalidade. Eu acho que quando você começa uma empresa, você não para, vou fazer um acervo. Eu acho que não tem muito isso, né? Eu acho que em algum momento as coisas vão acontecendo, você vai, depois do tempo, opa, isso aqui virou realidade, então vamos guardar, né? E eu assumi o acervo, hoje está dentro da minha área, e eu agora assumi, tem 6 meses essa área do acervo, e eu percebi uma coisa, o acervo da Light estava parado no século XX. Século XXI, nada. Eu disse, gente, daqui a 30 anos vão xingar a gente não vai mais estar aqui, tá? Mas vão xingar a gente, porque a gente não guardou nada. Nós não estamos mais fazendo acervo. E hoje nós temos um entendimento do que é um acervo, porque já temos 100 anos de história, tá? Então a gente está fazendo um procedimento interno, normativo, e nós vamos dar uma sacudida na casa para reintroduzir essa cultura de fazer acervo. Não só cuidar do que a gente já tem, que isso está muito bem cuidado, mas de começar a ter um olhar para o que pode ser um acervo no futuro. Não é uma coisa tão simples, porque a gente não sabe, né? Não sei se essa caneta daqui a 30 anos vai ter interesse histórico, né? O que me garante isso, né? Como é que eu analiso, como é que eu avalio isso, né? Mas com certeza, se eu fizer uma pequena central hidrelétrica que a gente está fazendo, com certeza registrar, né, os mapas, as plantas, as fotos, com certeza devem ficar registradas para o acervo, assim como as obras do passado ficaram registradas para o acervo, né? E o outro desafio, né, é como você dar atenção merecida a um acervo desse porte, sendo que a gente está numa empresa privada, de mercado aberto, com ações na bolsa, ações no exterior, uma empresa que tem grupo de banco como dono, você tem que dar resultado. Uma empresa que tem problemas para resolver, ela hoje não tem mais aquele porte que tinha no passado, é uma empresa não é nem estadual, ela é regional, ela tem uma área de concessão que é parte do Rio de Janeiro, é a parte mais, digamos assim, que consome mais, mas é só uma parte, tem outras duas, né? E é uma empresa que tem um índice de furto de energia absurdo, tá? Nós temos 23% de furto de energia. Então as metas, e isso é um prejuízo equivale ao estado do Espírito Santo em consumo. E como é que o acervo compete com essas problemáticas operacionais que a empresa tem? Tem que dar lucro, tem que fornecer energia elétrica de qualidade, tem que combater o furto, que são os gatos, né? Como é que eu consigo recurso? Gente, como é que eu trabalho acervo competindo com tudo isso, né?
Não é fácil, tá? Eu hoje não tenho mais uma equipe dedicada ao acervo, porque a minha equipe toda, tá? É extremamente reduzida, então quem que estão aqui presentes, quem antes era dedicado só a acervo, hoje faz diversas outras coisas da área e acervo. E como fazer tudo isso, né? Então, assim, é realmente um desafio, mas a gente faz, tá? A gente faz. E eu deixo aqui, tá? Primeiro eu deixo o convite de todos que se interessarem em fazer uma visita, não só ao acervo, tá? Ou eventualmente alguém da parte acadêmica que precisar, que desejar fazer uma pesquisa, tá? Também nós recebemos pesquisadores, temos essa praxe, temos um local para isso, inclusive, e temos o Centro Cultural, onde também pode ser visto, algumas coisas podem ser vistas ali, temos uma réplica de um bonde, que é o palco do bonde, tem em cima de um palco. E as outras coisas que nós temos lá no Instituto, que é a Praça das Energias, o Museu Light da Energia, que é todo moderno, high-tech, e o Circuito Cidades Inteligentes, que é a cidade do futuro. A gente lá olha para o passado e para o futuro, tem que ser. Então estão todos convidados, tá, a fazerem uma visita. Deixo também um convite para o próximo evento do Centro de Memória da Eletricidade, para que ele seja feito no nosso teatro. Tem um teatro para 182 pessoas lá. Fica já o convite, tá? O teatro fica dentro do Centro Cultural. Tá? E provocar um pouco, né, essa reflexão do que como é que a gente faz acervo de uma empresa, tá, para o amanhã. Né? Por que houve esse gap aí de 16 anos, 20, eu acho até que é mais, tá? Eu estou sendo até bem otimista, porque a minha equipe às vezes me chama a atenção, não, são só os 2000 para cá, eu acho que é mais, tá? Na verdade. Por que deixamos esse gap? Por que a gente passou a entender acervo só com que tinha em 10, em 30, em 50, em 60, e paramos de nos preocupar com o acervo do ano de 1990, dos anos 2000, 2010. E como é que vai ser isso no futuro? Quer dizer, daqui a 30, 50 anos, a gente vai ter o acervo dos 1910, 1950, 1930, mas como é que vai ser o acervo de 2010, 2015, 2020? Né? Obviamente, fotos, isso é óbvio, fotos, mapas, plantas, fotos de obras, isso, claro, né? Se bem que a gente nem isso estava fazendo, mas isso é fácil. Mas como é que eu vou saber se a mesa que a gente usa hoje, ela amanhã, daqui a 30 anos, ela vai ter um interesse histórico, né? Ela vai ter um valor histórico? Como é que a gente, hoje, tendo a noção de patrimônio, como é que a gente olha para isso? Né? A gente guarda uma mesa, a gente deixa acontecer, quando um dia vai olhar para ela, vai, não, ela... Porque você pega e você descarta, né? De tempo em tempo você troca por coisas novas, né? Mas nós temos lá as mesas que foram utilizadas no passado, que são lindíssimas, né? E estão muito bem, algumas, né, estão muito bem guardadas, né, muito bem protegidas, né? Então isso é uma coisa que a gente fica às vezes discutindo, não tem a resposta aqui, né? A gente não sabe qual vai ser a visão de acervo daqui a 30, 50 anos, talvez não seja a mesma que a gente tem hoje, né? A gente está numa era digital, então muita coisa tende a se perder, né? A digitalização, não a digitalização do acervo que já existe, mas o nosso dia a dia digital, né? Um monte de pendrive, quem garante que isso tudo vai estar guardado, né? Essas coisas não duram muito tempo, né? Então fica essa reflexão, né, para a gente pensar um pouco como vai ser visto, porque lá atrás realmente a gente não assim como a arquitetura urbana, né, a gente não tinha, a Avenida Central foi toda derrubada, imagina, hoje não iam fazer, obviamente não iam fazer isso, porque a gente viaja, a gente vê, né, esse conjunto arquitetônico daquele período, a gente valoriza, é lindo, é uma graça. Naquele momento não havia ideia de patrimônio, de que isso seria muito interessante um dia, era uma coisa velha, derruba e faz um novo, entendeu?
Então é essa a reflexão. A gente olha o acervo de hoje ainda com uma visão de hoje em relação ao passado. Mas eu acho legal a gente refletir um pouco como poderá ser daqui a um tempo. A gente não sabe, né? Mas acho que vale essa reflexão. Gente, basicamente é isso, né? Eu vou abrir para o debate. Eu não sei se eu pude, se deixa eu falar alguma coisa, mas eu tinha umas fotos. Aqui são umas fotos do... Não estou conseguindo ver, Roberto. O que é isso? É um relógio de bonde. E daqui não dá o relógio, tem uma capa de revista. E uma imagem da nossa fachada, década de 20, do Mortimer, que também faz parte da nossa seca. A gente trabalha num prédio histórico, o nosso prédio de 1911, a sede da Light, tá? Claro que ali é um complexo, tem outros prédios mais modernos ali por dentro, mas o centro cultural, ele fica num prédio de 1911, então já tem 105 anos, não é isso? 105, né? Já para 106. Né? É lindo, muito bonito, gente, vale a pena visitar. E o centro cultural está ali dentro, o museu, tudo isso que eu falei está ali nesse espaço. Aqui são fotos de Malta, do Malta, né? Então, a gente tem muita foto do Rio de Janeiro, muitos marcos do Rio de Janeiro estão aí registrados no nosso acervo. Então, Cristo Redentor, Avenida Brasil, lembra o outro? A Avenida Central, depois a Avenida Rio Branco. Os bondes abrindo caminho para o desenvolvimento dos bairros, porque o desenvolvimento da cidade ele está muito vinculado, tinha muito vínculo com a Light, óbvio, porque o bairro ele se valorizava, as pessoas procuravam o bairro à medida que você tinha a extensão da linha do transporte, que era o bonde da Light e a energia elétrica, né? E água, mas a água não era no caso, não era com a gente. Mas ela também, porque a nossa, só para conhecimento, tá? A nossa geradora de Ribeirão das Lajes, que é de 1906, 8, né? De 8, sabe? Hoje 90% do abastecimento da região metropolitana é a água que passa lá pela gente. Tem uma responsabilidade tremenda com aquela água, sendo que mais de 50% dela é classe A. A gente entrega ela quase pronta para a cidade. Tá? Então ela desce ali no Ribeirão das Lajes, na nossa gera, e vai para a cidade. Né? Tratar e distribuir. Né? Então os bairros, voltando aos bairros, eles iam sendo desenvolvidos à medida que a infraestrutura ia chegando. E a Light tinha uma parte da infraestrutura na época. Né? Então a relação dela com o desenvolvimento da cidade é constantemente presente. Né? E a gente tem isso muito em acervo, mostrando o bonde quando chegava, agora chegou no bairro tal, agora, enfim, a gente tem tudo isso lá, toda essa história registrada lá. E os próprios reclames também. Né? A questão de segurança, né, isso é importante, a gente já abordava muito a questão de segurança, não com a energia elétrica em si, porque como era uma coisa muito nova, né, era mais o fomento ao uso mesmo. Né? Mas em relação aos bondes, os acidentes que começaram a acontecer quando os bondes, né, e os carros começaram a conviver, começou a aumentar o fluxo, então tinha muito acidente. Então a gente já tinha essa preocupação com a prevenção do acidente. Preocupação essa que se mantém até hoje, não com bonde, né, mas com a rede elétrica. Né? Nós temos muito, é uma obrigação das concessionárias, tá? Mas hoje, as nossas campanhas hoje são muito voltadas para a segurança na rede elétrica, né, as precauções que devem tomar cuidado com a rede elétrica, furto de energia, que evidentemente que é um prejuízo social para todo mundo, né, 17% de todo mundo paga mais na conta aqui, quem é do Rio, da Light, por causa dos furtos. E consumir de forma consciente, totalmente contrário do que era no passado. Antes você tinha que mostrar para a pessoa que ela poderia consumir energia elétrica, que valia a pena, que ia dar praticidade à vida dela e era econômico. Hoje você tem que dizer, consome, mas consome com consciência, não é racionamento, é consciência. Ou seja, só falar um pouquinho desse conceito que eu acho importante, da eficiência energética. A gente não diz para a pessoa deixar de usar o ar-condicionado porque ele é conforto.
Tá? Mas a gente diz para ela que existem estudos do Procel, estudos, né, Procel eletrográfico, feitos, né, e ANEL, né, ANEL, feitos que trazem a informação de que se você desligar o ar meia hora antes de você efetivamente levantar, acordar, sair do quarto, você tem uma economia interessante, sem abrir mão do seu conforto. Isso não diz uma hora, porque uma hora você já abre mão, os estudos já mostram que você já estaria abrindo mão do conforto, começa a ficar quente o quarto, meia hora não. Então isso é um exemplo, tá? São essas as dicas, e essas diversas outras, né, que nós damos à população o tempo inteiro, porque hoje é o contrário, consome-se muito, consome-se sem uma preocupação realmente, né? Isso é um recurso finito, a nossa matriz é hidroelétrica, né? A matriz brasileira. Tivemos problemas recentemente por causa disso, então é completamente diferente do que era no passado, né? E muita gente, ou porque não tem problemas em pagar a conta, não consome, não se preocupa, e muitos até porque, efetivamente, não pagam a conta, né? Porque são do gato. Várias dicas, como por exemplo, carregador do celular na tomada, aparelhinho da net, ligar, todo o stand-by da sua casa gasta pouquíssimo, mas juntando tudo você faz uma economiazinha no final, tá? Gente, basicamente, aí é um pouquinho dos implantes, são um pouquinho dos implantes, tá? Basicamente isso. Fica aí essa reflexão no acervo do futuro. Bom, eu vou começar fazendo, posso perguntar? Você tem um dos acervos mais importantes para a história toda da urbanização do Rio de Janeiro, do início do século XX, né, que é do Malta. Ela falou também que tem do Norte, né, que é outro conjunto numeral muito importante. Vocês já fizeram digitalização, isso já está com acesso, essa digitalização do acervo? Ainda não. Não, uma parte sim. A gente tem material lá, se o pesquisador precisar, ele tem que ir lá e a gente consegue lá na hora digitalizar. Mas o processo de digitalização de forma organizada ainda dentro de um projeto não. A gente digitaliza ali meio que à medida que tem um tempo, tem uma sobra de tempo, a gente digitaliza uma ou outra coisa, mas não tem um processo ainda de digitalização. Certo. Agora eu vou abrir para as perguntas. Oi. Bom dia ainda? Bom dia. Eu queria contribuir na reflexão acerca do acervo do futuro, nessa problemática. Quando a gente pensa no desenvolvimento do conceito do patrimônio, no século XV nós tínhamos a especialidade, a profissão do antiquário. Hoje, antiquário para a gente é um local que guarda coisas antigas, mas no século XV era uma profissão, o antiquário. Então, preservava-se e valorava-se algo que era lá da antiguidade clássica, né? Tanto a arquitetura como os objetos. Aí, depois disso, vem a Revolução Francesa, que começa a introduzir o conceito de antiguidades nacionais. Vamos valorar aquilo que é antigo, mas também aquilo que é da nossa república, porque teve a Revolução, então queria se valorar aquilo que era da nação. Então a gente pode perceber que o processo histórico é sempre composto por um distanciamento, um olhar distanciado entre nós, os estudiosos do presente, que olhamos para o passado. Apesar de que a partir da Revolução Francesa eles queriam, né, um olhar para a sua contemporaneidade. Mas assim, eu não sei até que ponto é possível, pode ser possível, mas conseguir esse olhar para o nosso tempo, constituir acervos para o nosso tempo de uma forma muito eficiente, porque a gente também tem que saber que essa capacidade é limitada. Quem virá depois de nós olhará para o nosso tempo e valorará coisas que nós não percebemos. Só queria
refletir um pouquinho, contribuir. Excelente. Obrigada. Obrigado, eu agradeço. Gente, depois dessa pergunta, vou aplicar mais uma só, que a gente tem dia contado hoje, a gente precisa fazer os intervalos certos. Só complementando um pouco o que a colega falou, eu acho que sua formação em museologia, sim, A minha... é que desculpa, dela? é porque em arquivo a gente trata de gestão de documentos. Eu não sei se vocês têm algum programa de gestão de documentos na Light, porque a partir da gestão de documentos você teria como identificar quais os documentos que são produzidos em função das atividades da Light e a partir disso vocês poderiam determinar, né, em função da importância desses documentos para a instituição, um prazo de guarda, um prazo de descarte, à luz da legislação. Então, também a título de ajuda, né, para vocês nessa discussão da construção do acervo do futuro, a gestão de documentos talvez pudesse ajudar. Talvez não no caso dos acervos museológicos, né, mas no caso do tratamento do acervo documental poderia ser uma grande ajuda. Não, perfeito. A gente, exatamente, eu acho que eu falei no início da fala, estamos aprovando, talvez hoje, um normativo, tá? que é um normativo interno, tá? Que é justamente para a gente, e aí ele tem uma série de procedimentos, mais ou menos com base no que você falou, tá? Tudo que for produzido, projetos, programas, criações, invenções, mapas, documentos, a gente vai trazer novamente essa cultura de registrar isso, tá? Como você falou, pelo menos essa parte documental, fotografia, coisas importantes que estão acontecendo, tá? Objetos, mobiliários, mais difícil, né? Mas documentos com certeza, tá? A gente já cuidou disso e a gente já vai entrar com esse processo nas próximas 2 semanas. Bom dia. Nós somos de Manaus, Amazonas, e a nossa empresa é a Eletrobras. E a Eletrobras, baseado no que você falou aí, é basicamente como a nossa história. Só que nós vivemos a nossa história em ciclos, né? O primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo da borracha, depois o ciclo da Zona Franca de Manaus. Então isso fez com que a nossa empresa passasse por um processo um pouco diferenciado da Light, porque a nossa empresa mudou simplesmente 9 vezes de razão social. Né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade do olhar da documentação. Vocês sempre foram Light? O grupo sempre foi Light, né? Ela começou como The Rio de Janeiro Tramway Lights and Power Company Limited. Então, lá, um nome grande, né? Bem grande. Só que vocês são canais, nós éramos dos ingleses. Mas a Light, né? Light estava ali. E eles iam comprando as concessões, né? Que tinham outros nomes, a Carris, né? A Gás era Sociedade Exatamente. Nossa, ela sabe tudo. Vamos conversar depois para você me ensinar. Então, nossa pergunta aqui... Então, desculpa, só para complementar, ela ia incorporando tudo isso ao grupo Light, né? Depois foi vendendo tudo, virou só Light. Hoje é novamente um grupo, mas não por diversas concessões, e sim pelas diversas atividades voltadas para a energia elétrica, como geração, projetos e tal. A nossa começou como inglesa, depois virou americana, depois virou amazonense mesmo. Mas isso não impediu que ela mudasse de nome diversas vezes, né? De razão social. Esse teu olhar para a documentação da Light, como foi que começou o olhar histórico desse acervo? Em que momento? Porque o nosso, como nós vivemos em ciclo, nós temos que contar a nossa história em ciclo, né? E também baseado no desenvolvimento da cidade, porque nós tivemos um período em que nós passamos, depois da Segunda Guerra Mundial, 10 anos sem crescer 1 milímetro sequer, e também não ter nenhum desenvolvimento na iluminação pública ou iluminação das casas, que era o cuidado dela. Então a gente conta essa história em si, que a gente queria saber o seguinte: como é que você
buscou esse teu olhar no passado e como é que você também está pensando em ver a documentação agora, daqui a 30 anos. Tá. Como é que você percebe Duas isso? perguntas difíceis, mas eu acho que eu vou ter uma ajuda aqui. Do passado, eu vou ser muito honesto, eu imagino que tenha sido nos anos 90 com a Luciane, 80 com a Luciane Guacir. Uma vida cida, né? Nos anos Tá, então foi um pouco antes, que começou então a eles fazer o criaram acervo, uma né? memória da Light. Então, realmente, olha, não sei se pergunta, porque eu saio daqui com mais uma informação. Gente, desculpa, ó, eu não sou museólogo, eu não cuido só do acervo. Tá? Eu amo o acervo da Light, sempre amei, estou lá já há um tempo, trabalhei em outras áreas, mas essa pergunta realmente, essa informação foi ótima, porque agora eu fico sabendo que eu não tempo. Né? Do futuro, né, a gente, aí tá, a gente pelo menos, como a nossa colega aqui disse, né, é difícil a gente saber como vai ser isso, pelo menos para objetos, né, como é que vai se valorizar o acervo no futuro. Documento, isso acho que a gente, documentos importantes, relevantes, né, obras marcantes, isso a gente já deve registrar sim, porque isso certamente terá, né? Será que vão desistir do teu interesse? Acho que não, né? Acho que isso é uma coisa que sempre vai registrar a história, então isso a gente já vai fazer mesmo. Tá? A parte imaterial, a parte documental, agora objeto, móvel, isso a gente é um desafio realmente, mas a gente quer pelo menos, nós queremos estar atentos a isso. Tá? Porque na verdade nós ficamos aí um gap de não guardar nada, nem documento. A gente vai tentar resgatar algumas coisas e tal. Só vamos fazer uma pergunta. Eu acho que é o questionamento dela, o seu questionamento, o questionamento de todo mundo, eu acho que só se preserva quando a gente volta isso para a educação. Se você jogar isso na educação, na informação, Na sala de aula, quando você passa informação para a criança, para o adolescente, quando você começa a formar, que é mais a sua área, técnicos, mas ele tem que saber o passado, ele tem que saber o que ele tem, qual é o seu patrimônio, aonde ele vive, a cidade onde ele se localiza, você entendeu? E depois isso vai, com todo esse passado, você forma um presente para essa criança, para esse adolescente, para que ele possa projetar um futuro. Aí, quando ele projeta o futuro, pode durar 30, 100 anos, porque ele tem a informação, ele se esclareceu, entendeu? Ele adquiriu conhecimento, ele sabe aonde ele está, ele sabe o que é seu, qual é a sua cultura. Eu acho que essa é a única forma de preservar patrimônio, quando a gente volta para a educação. Que hoje em dia, infelizmente, né, está meio descartada, meio de lado. Mas eu acho que esse é o gancho. Olha, você tocou num ponto muito interessante. A Light tem um projeto educativo. Vou fazer uma propagandinha aqui, tá, gente? Ninguém de ferro, né? Eu sou publicitário. Então, hoje, por um acaso, a gente está recebendo, está com o teatro lotado lá, recebendo as escolas. Nós temos um programa educativo, talvez um dos mais, eu não posso dizer que é o mais, tá? Mas talvez um dos mais robustos aí, ou do setor, ou até entre empresas privadas. Nós temos um educativo muito forte, voltado, infanto-juvenil, né? Muito voltado para os temas consumo eficiente, precauções com a rede, não fazer furto, energia renovável, sustentabilidade, mas também como a gente tem um acervo, né, e a grande parte desse programa está dentro do nosso centro cultural, a gente aborda o acervo histórico também. Eu não sei se atende exatamente o que você falou, mas a gente tem esse educativo. Tá? E já foi a mais de 1000 escolas e já recebeu mais de 120 mil alunos no Centro Cultural aqui e no Parque Arqueológico e Ambiental que a gente tem no interior, no Rio Claro. Tá? Que era uma cidade que foi destruída por conta da represa, a gente fez um parque arqueológico. Lá também a gente faz um trabalho muito forte com memória e conservação. Então, assim, eu considero, eu tenho realmente muito prazer em falar isso, gente, né? Fazer propaganda, mas a empresa ela tem um investimento nesse segmento aí bem legal.
Não se desatende do que você falou, assim, que não é só racismo, mas... Eu vou ter que interromper agora e a gente volta 1h30 para as palestras da parte da tarde. Mas a gente agradece mais uma vez, tá?